Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre mediação e conciliação de conflitos, uma prática que está sendo adotada cada vez mais pela justiça brasileira. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Márcia Reich, que é advogada e especialista nessa área. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço o convite de vocês, sempre um prazer estar aqui com vocês na Alesp Conecta, trazendo esse assunto que é o do momento realmente, né? Mediação, conciliação para a solução de conflitos. Doutora, a lei de mediação de conflitos, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ela é da metade dessa última década, né? 2015, 2016 e tal, mas ela vem sendo pouco utilizada aí na justiça brasileira. A pandemia vai mudar esse cenário? Com certeza. Os meios alternativos, né, que eu gosto de falar, e hoje eu não diria que eles são alternativos, mas sim adequados de solução de conflitos, eles já começam a surgir no Brasil com a arbitragem em 1996. Mas, quando nós falamos de conciliação, que é o primeiro tema que a gente ouve, ele vem com a resolução 125 de 2010. Com essa resolução 125, começa a se aprimorar as questões de mediação e conciliação, e em 2015 há uma revisão da lei de mediação no Brasil e a lei de arbitragem, e aí tratando como meios adequados de solução de conflitos. E por que adequados? Porque existem aí uma colocação de como se a justiça hoje tivesse inúmeras portas, né? E que a pessoa vai escolher qual a porta adequada para solucionar o seu conflito. E nós não ficaríamos, então, só com a conciliação e a mediação, mas poderíamos ampliar minimamente para a negociação e a arbitragem também. Então, eu diria que são 5 portas hoje que nós temos para solucionar. O judiciário tradicional, e que por conta da pandemia, ele está um pouco parado, né? Porque você não tem como entrar. Você até tem como entrar como novas ações, mas ele não tem como andar corretamente. Você tem a conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil como uma fase processual. Então, mesmo que você não queira entrar na conciliação, o próprio processo te obriga a fazer uma conciliação. A mediação, que pode ser tanto pré-processual como processual pelo 334, conciliação e mediação, ou negociação, aonde as partes sozinhas, entre elas, resolvem, ou, na pior das hipóteses, eu quero celeridade, mas não quero nada disso, mas quero que alguém julgue, arbitragem. Então, veja que hoje nós temos uma gama de possibilidades de solucionar o conflito sem que seja o tradicional judiciário. Doutora, qual que é a importância da gente ampliar, de nós ampliarmos essa prática hoje no Brasil? E por que o brasileiro não tem feito muito isso, apesar da gente ter aí uma evolução, a senhora falou desde os anos 90, 2010, 2015, teve uma melhoria na lei. Por que o brasileiro não se adaptou a essa questão da conciliação? Nós temos uma questão que eu acho que ela é muito relevante para que eu possa responder essa questão. Quando nós falamos em conciliação, mediação, resolução 125, a aplicação de novas políticas públicas no Brasil, isso afastou o advogado desse procedimento. Assim como a arbitragem também afastou a obrigatoriedade da presença do advogado. Na contrapartida disso, a Constituição e a própria OAB diz que você não pode fazer nenhum ato de justiça sem a presença de um advogado. Então, houve esse conflito do próprio discurso da arbitragem, da mediação, da conciliação, quando diz que as partes poderão resolver sozinhas, sem os advogados. Então, eu acho que o grande entrave da efetiva aplicação desses meios até agora era pela própria resistência da classe dos operadores do direito. E aí, enquanto advogada, eu dou razão, porque era a mesma coisa do que depois de 40 anos de profissão, eu rasgo meu diploma, porque ninguém precisa do advogado.
E isso não é uma verdade, né? Mesmo porque a Constituição diz que em casos com mais de R$ 1 milhão é obrigatória a presença do advogado, porque senão nós vamos ter fraude a credor, lavagem de dinheiro. Eu sento numa mediação, peço para entrar no Sejusc e resolvo R$ 2 milhões, o juiz homologa e está tudo certo. Então, existem algumas cautelas que os advogados não podiam compactuar da maneira que isso veio. Então, hoje a OAB faz um trabalho para que o advogado, mesmo que através da Defensoria Pública, acompanhe as partes até no Sejusc. Nas câmaras privadas, e aí a gente fala das câmaras tradicionais, idôneas, e que querem fazer um serviço sério, essas desde sempre pediram a presença dos advogados no procedimento. Mas eu diria que o grande entrave até então foi a falta da necessidade do advogado. Veja que na Lei de Arbitragem de 96, artigo 21, parágrafo 3º, diz: as partes poderão estar acompanhadas de advogado. Se poderão, eu vou se eu quero. E aí houve o problema da advocacia brasileira em enfrentar um pouco esse meio alternativo. No entanto, com a pandemia, nós acabamos ficando meio sem opções, né? Então, essa foi uma opção viável, inclusive para os advogados. E aí eu começo a ver essa mexida nesse novo sistema de solução de conflitos, porque o advogado ele começa a se sentir pertencente a esse meio de solução de conflitos. E esse era o maior entrave era esse, não era outra coisa senão a tentativa de exclusão do advogado do procedimento, e que eu, particularmente, entendo que nenhum tipo de justiça, veja que o slogan da OAB é sem justiça, sem OAB, sem advogado, não se faz justiça, nem pública e nem privada, não se especificou justiça pública. Então, eu acho que o grande problema é esse. A questão no Brasil é que se você não tem advogado, se você não tem quem julga, o brasileiro não tem a cultura de resolver sozinho a sua questão. E é isso que está mudando. O brasileiro está percebendo que ele pode sentar, resolver a sua questão da forma mais conveniente para ele, para as duas partes. E aí eu percebo que eu não preciso nem da homologação, porque se eles entraram num acordo, o acordo está feito. Então, é essa dificuldade que havia e que, por conta da pandemia, seria assim, ou essa solução ou nenhuma solução, eu vou tentar essa. E aí o advogado começou a perceber que essa é uma excelente possibilidade de solução de conflitos. Doutora, quais são aí as causas, quais são aí as questões que podem ir para a Câmara de Conciliação, que podem fazer parte da conciliação? Todas as questões aí, todos os impasses podem fazer parte da conciliação ou existem regras? Olha, essa foi uma excelente pergunta, porque nós temos que dividir em dois tipos de mediação e conciliação. Quando eu falo em mediação ou conciliação do Sejusc, que é pública, então eu posso levar até questões de família, não só de direito patrimonial disponível, né, que eu costumo dizer, vamos traduzir, aquilo que eu posso pagar em dinheiro, então isso eu posso levar para qualquer câmara, mas as câmaras públicas seriam os Sejuscs ou as câmaras privadas vinculadas ao Sejusc, podem tratar até de questões de família, como divórcio, guarda e pensão de filho menor. Porque quando essa câmara é vinculada ao Tribunal de Justiça, o procedimento entra no tribunal para ser homologado e passa pelo crivo do Ministério Público. Agora, a câmara privada, privadíssima, aquela que não está vinculada a nenhum órgão público, a essa câmara, ela só caberá resolver questões de direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, dinheiro, contratos de locação, questões condominiais, não, nada que envolva crime, isso não, é dinheiro. Alguma partilha de bens que não tenha menores, tudo isso pode ser resolvido na esfera privada. O melhor uso, eu diria ainda para questões condominiais, questões societárias. Eu falo que nesse momento de pandemia, as empresas já estão tão sofridas, né?
muitas fecharam as portas, empresas tradicionais fecharam as portas. Então, as que conseguiram sobreviver, o que elas menos precisam hoje é ter o nome no distribuidor do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, se a questão é uma revisão de locação, uma dissolução de sociedade, uma dívida com o consumidor que hoje é permitido fazer também por mediação, porque é dinheiro. Então, eu sempre recomendo, vá para uma câmara privadíssima, porque as câmaras privadíssimas não emitem certidões. Então, tudo isso ocorre de modo totalmente sigiloso, que para a empresa é muito bom, e com a mesma validade do judiciário, porque se não for cumprido, aí sim poderá ser levado para a execução no Poder Judiciário e vai se tornar público. Então, vai das partes chegarem a uma conclusão, vão elaborar o melhor acordo, aquele que eles conseguem pagar, para que isso nunca chegue ao Judiciário e fica resolvido. Onde nós percebemos muito nas questões comerciais, a gente vê muito a utilização da conciliação, e tanto é um modelo e muito interessante, que aqui no Brasil, antes da lei da arbitragem, e ela vem decorrente da lei Uncitral, lá da Europa, de 1985, veja que de 1985 até agosto de 2019, a Europa e todo o modelo internacional usava a arbitragem. Em agosto de 2019, teve a Convenção de Singapura, que nada mais é do que a mediação nas questões comerciais internacionais. Então, não digo que eles copiaram do Brasil, né? Mas se percebeu mundialmente que a mediação, quando você traz um acordo construído pelas partes, ele tem uma probabilidade de pelo menos 95% de ser cumprido. Ele só não vai ser cumprido se houver alguma coisa, um fato novo que atrapalhe esse cumprimento. Mas, regra geral, ele vai ser cumprido porque quem estabeleceu o acordo não foi uma terceira pessoa que vai decidir por duas pessoas que têm um conflito. Não, as próprias pessoas resolvem as suas vidas. Então, isso faz com que os acordos na mediação, mesmo que não levados para homologação no judiciário, que seria o caso das câmaras privadíssimas, eles vão ser cumpridos, com a vantagem de que o nome das empresas não ficarão no distribuidor. E aí, essa questão de pesquisa, de Google, de Jus Brasil, e que você vê a vida da empresa e todos os seus processos, na Câmara Privada isso não vai acontecer. Eles vão resolver e vão manter em sigilo o nome. Isso preserva nome, marca, né? Essa é a grande vantagem. Isso é uma grande vantagem, porque, né, dá mais idoneidade à empresa, né, doutora? Como é a conciliação fora do Brasil? O que a gente pode aproveitar dos modelos que existem? Imagino eu que o modelo americano deve ser bastante interessante para a gente. Me corrija se eu estiver errado. Sim, na verdade, o brasileiro ele não vai poder trazer muito modelos de fora, porque nós somos muito peculiares. Eu sei, doutora. Eu sei, doutora. Mas o modelo, né? O que a questão da conciliação lá fora pode contribuir, né, para esse momento aí em que essa quantidade de conciliações deve aumentar muito aí e ajudar a desafogar a justiça. Nesse sentido, o que a gente tem? Qual seria o olhar? Eu vou aproveitar que o mundo inteiro, principalmente depois do final do ano passado, né, que vem a Convenção de Singapura, que vai tratar com a Câmara de Paris e todos esses países que fazem muito comércio. Então, eu vou trazer esse modelo porque a empresa brasileira hoje, ela não está presa dentro do território nacional, ela também vai fazer as suas importações e exportações. E por conta disso, esse modelo que se usa fora, e aí a gente pode trazer de qualquer lugar fora do Brasil, qualquer modelo internacional, e pode ser o americano também. E eu digo que o americano é um pouco diferente, porque o americano ele não tem uma legislação codificada, ele tem a common law. Ele vai tratar com aquilo que é do uso comum. Como é que isso como é que isso funciona? Diferente do Brasil, nós estamos presos a uma codificação, né? Não se analisa o caso, e analisa o que a lei diz sobre esse caso. Então, esse modelo estrangeiro vindo para o Brasil seria
o olhar do brasileiro, que nós não podemos ficar como se fosse num sentido análogo, eu não posso ficar no tempo da caderneta quando eu já tenho hoje o uso de um computador. Então, seria isso. O brasileiro ele tem que entender que, nas questões nacionais, ele tem que trabalhar com a conciliação e mediação, porque é tão vantajoso que o mundo inteiro já usa dessa maneira. E, principalmente, as empresas que querem trabalhar com questões internacionais, elas também têm que se adaptar. E quando a pessoa pega esse gosto dessa conciliação, ela não vê mais como ficar preso a um judiciário onde uma questão leva de 5, 10, 15 anos para ser resolvido, enquanto na mediação, se você faz uma agenda muito boa de trabalho, você faz 3, 4, 5 encontros no máximo e resolve a questão. Então, eu acho que esse olhar internacional da vantagem da celeridade, do sigilo e do efetivo cumprimento, porque uma vez que as partes estabelecem como vão solucionar, isso fica fácil de cumprir. Agora, eu sempre falo assim, entra com uma ação, você pede 1.000, o juiz condena em 10. Quem pediu 15 não está satisfeito. Quem foi condenado em 10 não está satisfeito. No entanto, se você for numa mediação e fecha o acordo em 13.000, em 10 parcelas de R$ 1.300. Os dois saem satisfeitos, porque eles construíram essa solução. Então, veja, nem o que quis 15 ganhou 15, nem o que queria pagar 10 pagou 10, mas saem satisfeitos. Diferente de quando alguém impõe a decisão. Então, eu acho que essa questão internacional, esse olhar internacional, onde isso já vem sendo praticado como arbitragem, com algum olhar já de acordo, porque o árbitro ele pode homologar acordo também. Então, esse olhar, quem trabalha com importação e exportação, já estava com esse olhar mais moderno. E com a Convenção de Singapura, que apesar do Brasil não ter entrado nisso, mas o Brasil, as empresas brasileiras lidam com empresas que entraram na convenção, e a lei brasileira de conciliação é como se ela tivesse aberto a mente desse empresário brasileiro e ele vai conseguir entender como é que isso funciona internacionalmente. E a parte internacional influi para a aceitação em território nacional dessa nova fórmula. Eu acho que seria esse o olhar. A gente está falando aí de um momento aí de pandemia, nós estamos aí no meio da pandemia, né, já começou um relaxamento em alguns lugares, apesar do número de mortes ainda ser muito alto, e a questão do online vai ficar, né, parece que todo mundo concorda com isso, assim, o trabalho, o home office, o teletrabalho, a justiça também adotou rapidamente essa questão. A gente vai ter, nós vamos ter conciliações online, vai ser possível realizar esse instrumento de forma não presencial, doutor? Sim. Na Câmara Privada, eu estou fazendo isso já há algum tempo, porque, como eu trabalho com questões nacionais e internacionais, é muito mais prático as reuniões, né, por telepresencial, porque as pessoas sabem que elas têm que ficar naquela sala e vão tratar e vão resolver com assinatura digital, toda a segurança do ato. Para os CEJUS, que seriam os centros de judiciário que atendem a população e que atende, não é bem gratuitamente. Quem ganha até 3 vezes o salário mínimo vai continuar sendo atendido gratuitamente, mas já existe a resolução 809 do ano passado, que prevê o pagamento do mediador e do conciliador, ainda num patamar baixo, parece R$60 a hora, mas já é um caminho de remuneração de quem presta tão relevante serviço à sociedade, que são os mediadores e conciliadores. O Sejusc, quando houve esse fechamento do Tribunal de Justiça, foi atrás de um trabalho de atendermos remotamente. Com isso, já foi solicitado às câmaras privadas que estão ligadas diretamente ao Tribunal de Justiça, como é o caso da Câmara que eu represento. Então, é uma Câmara ligada ao Tribunal. Quando você faz alguma coisa comigo e que você quer homologar, eu tenho como homologar isso no Judiciário, essas câmaras foram convocadas através de um edital, quer dizer, aderiu quem quis, mas a maioria aderiu, para atender a população do estado de São Paulo, via remota, de julho até setembro deste ano, gratuitamente.
Mas isso a pessoa tem que procurar o Sejusc, né, online, pelo tribunal, e o tribunal remete o caso e os e-mails para que a gente monte a sala virtual, atenda e mande homologar com o juiz. Como que isso é feito? O tribunal consultou algumas plataformas e entendeu que a plataforma do Microsoft Teams era a mais segura para isso. Lá do Sejusc, o gestor vai abrir a sala e vai mandar o link para que as partes participem. Então, eu recebo, as partes recebem, nós entramos como convidados do Sejusc. Então, quem tem a gestão desta sala, que vai ter a fé pública de dizer que essa mediação efetivamente ocorreu, é o gestor ou escrevente que está lá em home office, mas que está abrindo a sala. Nós vamos fazer todo o trabalho de maneira telepresencial. Essa plataforma pode ser baixada em celular, portanto, qualquer pessoa da população tem um celular, tem internet, ela vai conseguir acessar e fazer a sua sessão de conciliação. E, da mesma forma que no presencial, ou eu vou redesignar, ou vai ser infrutífera, ou vai ser frutífera com acordo e eu mando homologar. Então, a população, mesmo de forma telepresencial, não vai sofrer nenhum prejuízo no seu atendimento das necessidades da população nesse momento de pandemia, porque nós vamos atender de forma remota e gratuitamente. Essa foi a proposta. Nesse período online, as câmaras não podem cobrar. Elas vão ter que atender 100% gratuitamente. Doutora, imagino eu que essa ampliação da conciliação, igual todo mundo está esperando, o meio jurídico está esperando isso, vai criar aí uma nova demanda por conciliadores, né? Como é que está a equipe de conciliadores hoje no país? Essa é uma profissão, essa é uma área que tem futuro, que as pessoas devem investir na questão da conciliação, e como se formar um conciliador? Bom, são algumas perguntas, né? Então, vamos lá. E no estado de São Paulo, nós temos, acho que, 7.000 mediadores e conciliadores, porque até então os cursos formavam mediadores e conciliadores. Com a pandemia, todos os cursos foram suspensos, porque não tem como você colocar pessoas numa sala de aula, mesmo que em número reduzido, como é o caso da CALA, que é a Câmara que eu represento. Nós temos esse curso de capacitação, mas nós sempre pegamos no máximo 10, 11 alunos para que ele tenha qualidade naquilo que ele está aprendendo, né? Enfim. Mas mesmo com número reduzido, os cursos foram suspensos. Agora nós vamos sair com os cursos online, totalmente online, e as câmaras vão colocar os seus cursos na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, que está fiscalizando esses cursos online. E eles vão agora ser lançados, agora que foram aprovados, estamos abastecendo as plataformas, então nós vamos lançar ainda até o final desse mês o curso online de capacitação de conciliador. Qual é a diferença? O conciliador trata de questões mais empresariais, que não tem envolvimento de família. Já o mediador, ele é mais preparado para atender questões de família, que tem um outro viés. Então, nesse momento, vão poder ser formados conciliadores de forma online, com as plataformas das escolas vinculadas à plataforma do Conselho Nacional de Justiça, e nós também estamos vinculados ao INFAM, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, porque como nós somos o longa-manos, né, do juiz, a extensão do braço do juiz, nós temos que falar a mesma língua. Eu não posso trabalhar de uma maneira que depois o juiz não vai entender para homologar. Então, é uma profissão que ela tem um futuro, já existe uma movimentação sindical para regularização como profissão, porque até então nós trabalhamos gratuitamente. De 2015 até agora, até o final do ano passado, da resolução 809, e aí entrou a pandemia,
continuamos trabalhando gratuitamente, então há 5 anos os conciliadores e mediadores trabalham na esfera pública gratuitamente. Mas com essa capacitação de conciliadores, nós acreditamos que a partir de setembro nós vamos conseguir pelo menos receber o valor mínimo, que seriam R$60 por sessão de mediação, não é por hora, é por sessão. Essa sessão pode ter meia hora, 40 minutos, 1h30, enfim. É um começo, eu acho que já é um começo. Essa movimentação, outro dia eu fiz um curso com o Dr. Ricardo Pereira Júnior, que é o coordenador do Sejusc Central aqui do Fórum de São Paulo, né? E ele falou que com essa transferência do físico para o virtual, ele percebeu um aumento de produtividade de todos, funcionário público, juiz, conciliadores vinculados, de 40%. E que ele acredita que isso veio para ficar no modo online. Ele acredita que os postos de Sejusc serão só para que as pessoas tenham aonde conversar, mas que as sessões, tudo isso veio para ficar de forma online, porque a produtividade acabou sendo muito maior do que no presencial. E aí, se você pensar que o conciliador, por enquanto, não recebe nada, pelo menos ele não tem que gastar condução para ir, tempo, pelo menos ele está num local, ele vai dar só aquela hora que ele está atendendo. Fica menos gravoso para o próprio conciliador e mais econômico, inclusive, para o poder público. Doutora, a gente está encerrando, a gente tem poucos minutos, 1 minutinho para encerrar. O que a senhora falaria para empresários, pessoas que estão nesse momento, tem uma questão para ser resolvida e podem optar, né, pela a conciliação de uma maneira geral? O que elas devem fazer, o que elas devem procurar? Olha, nesse momento de pandemia, eu entendo que quem deve procurar o Sejusc público são as pessoas realmente que não têm condições de arcar com uma câmara privada. Porque eles falaram que a partir de julho estariam encaminhando as questões, só que até agora ainda não começaram a encaminhar. Acredito que a partir do dia 15 de julho já começamos a receber as questões públicas. E as empresas, né, que têm uma necessidade mais rápida, mais pontual, procurem câmaras especializadas, câmaras privadas. Vai ter um custo? Vai. Mas se você pensar como empresário entre custo-benefício, esse custo acaba sendo muito pequeno, diluído. O advogado, seu advogado vai acompanhar, mas como ele também sabe que é um procedimento que vai acabar em muito menos tempo, né? Em vez de levar 5, 10 anos, ele vai levar talvez 2 meses para resolver, ele também vai cobrar os seus honorários de forma proporcional ao trabalho dele. Então, eu aconselho para que os empresários, os condomínios, as escolas que estão com problema hoje, pelas questões de mensalidade em atraso, enfim, questões ligadas à empresa, como em geral, procurem câmaras privadas. E para que você tenha uma garantia de que é uma câmara que é uma câmara correta, né? Que você sabe que você está procurando uma câmara reconhecidamente correta, você pode consultar o hall de câmaras no site do CONIMA, que é o Conselho das Câmaras, conima.org.br. Lá você vai ter do Brasil inteiro, se bem que de São Paulo eu posso fazer uma mediação privada ou uma arbitragem privada, não só para o Brasil, mas como para o exterior também. Mas, às vezes, as pessoas querem conhecer presencialmente. O CONIMA vai pontuar câmaras do Brasil inteiro. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho na esfera privada para as questões empresariais. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a doutora Márcia Reis, que falou sobre conciliação, um cenário aí já conhecido por muitos brasileiros, mas vai ser um cenário que vai ser ampliado aí depois da pandemia por causa das demandas da sociedade, por conta dessa crise aí
pelo isolamento social da Covid-19. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre uma alegria contribuir aí com a Lesp Conecta, e toda vez que vocês precisarem, estou ao inteiro dispor, porque eu acho que o assunto que eu trago é realmente de utilidade pública. Obrigada. Tá certo, doutor. E o Lesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa, discutindo aí um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.